Fala pessoal, beleza? Tranquilidade total. Professor Marcelo aqui novamente na área. Vou ensinar hoje, pessoal, como fazer uma partida estrela-triângulo utilizando o software Xsoft Codesys, uma versão bem legal aí, a qual nós conseguimos fazer a simulação de CLP, né? E o que acontece? Nós temos uma problemática, né, de como fazer essa partida estrela e triângulo, e eu vou mostrar para vocês como fazer isso utilizando a lógica de programação em texto estruturado. E aí no finalzinho a gente vai fazer também a questão de uma visualização para ficar aquele padrãozinho FIFA que nós estamos acostumados a trabalhar. Beleza? Então acompanhe aí desde o início até o nosso término aqui dessa construção. Então, primeiramente, pessoal, eu vou estudar aqui qual que é o que nós temos que fazer. Então, o exercício é o seguinte: uma partida estrela-triângulo tem o objetivo de reduzir o pico de corrente inicial, tornando a partida mais suave. Para isso, é feita uma comutação, partindo primeiramente o motor em configuração estrela e depois de um tempo alternando para a configuração triângulo. Então, o desafio aqui é desenvolver uma lógica de partida, transformá-la em um bloco de função e desenvolver um ambiente de visualização para o monitoramento. Então, considerando B0 como botão liga, B1 como botão desliga, contato K1, contato fixo, K2, contato estrela, K3, contato triângulo e um tempo de computação de 5 segundos, eu vou ter uma parte de relé e sobrecarga e vou ter também uma lâmpada indicando que teve uma sobrecarga no meu sistema. Então vamos fazer isso aqui passo a passo para que de certa forma venhamos a entender certamente o que está sendo feito. Então pessoal, vou abrir aqui o Xsoft Codesys, vou abrir um novo projeto. Nesse novo projeto eu vou colocar aqui partida estrela triângulo. No caso vou criar em texto estruturado, então vou colocar aqui ST. Vou direcionar aonde eu quero que seja salvo esse arquivo. Então vou criar aqui, renomear essa pasta. Então, partida estrela triângulo. Opa, triângulo. Beleza? Então vou salvar aqui. Clique em OK. Próximo passo é escolher o device, escolher o tipo de programação. Como vou utilizar function block, o que acontece? Eu prefiro utilizar a minha programação principal em FBD, tá bom? Então o device continua sendo esse Codesys Ctrl+Win V3 x64 e eu vou utilizar aqui o FBD. Clique em OK. Então eu tenho toda a minha árvore aqui de programação para poder fazer a parte de declaração de variáveis e a parte aqui para eu poder fazer a minha programação em si. Então, primeiramente, eu vou começar criando um function block. Então, eu venho aqui em Application, venho aqui na parte de Add Object, seleciono a parte de Pools. Então, eu tenho três tipos, né? Programa, Function Block e Function. Então, eu vou criar um Function Block. Então, eu vou digitar aqui FB, partida estrela triângulo, beleza? E a implementação dela vai ser em texto estruturado. Vou clicar em adicionar. Aqui, pessoal, de certa forma eu vou declarar as minhas variáveis que eu quero exportar, tanto inputs como outputs. Então, de acordo com a descrição do meu problema, eu tenho essas variáveis. Eu tenho que enxergar o que é input e o que é output aqui no meu esquema. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, primeiramente, o x liga, declarado como bool, ponto e vírgula. O x desliga, declarado também como booleano. Eu vou ter aqui meu x relé térmico, também declarado como booleano, ponto e vírgula. Deixa aqui ó, o padrãozinho FIFA, né? Então vamos lá. Então a parte de var input está aqui. Por enquanto são essas variáveis. Vou ter aqui a parte do x k1, esse booleano, ponto e vírgula,
Aqui eu vou copiar e colar para ficar mais rápido. Então, aqui é o K2, K3 e aqui é o meu LS. Vamos colocar certinho aqui, né? Sobrecarga. Sobrecarga, esse daqui é um contato fixo. Esse daqui vai ser o contato estrela. E esse daqui vai ser o contato triângulo. Ok? Pronto. Vou criar um cara chamado iTimer underline 1 do tipo int ponto e vírgula. Vou criar um cara chamado QResult. Ele vai me fornecer o resultado das minhas operações, né? E aí eu vou nomear ele como uma string com espaçamento de 80 caracteres que eu quero colocar aqui. Beleza, pessoal? Então, K1 fixo, estrela, triângulo. E aqui eu vou nas minhas variáveis. Então, nas minhas variáveis eu vou declarar um temporizador. Então, eu vou chamar ele de T1, dois pontos, do tipo tom, ponto e vírgula. Eu vou querer pegar o T1 underline PT, que é o preset time. Então, o preset time geralmente ele é criado do tipo time. E aí eu já consigo, de certa forma, colocar um tempo pré-determinado, né? Então, T hashtag 5S. Vou ter também o meu T1 underline ET, que é meu tempo corrido, tá? Ele também é dado em time. Beleza? Então, nesse caso, não vou precisar colocar nenhuma declaração aqui, mas vou criar o meu iState, que eu vou trabalhar com máquina de estados, tá? Então, meu iState ele vai ser do tipo uint, ponto e vírgula, beleza? E aqui eu vou ter meu xEnable, que é uma variável que eu estou declarando aqui para mostrar que meu esquema está funcionando, tá bom? E vai ser do tipo booleano também, tá? Então, a primeira coisa, quando você pega um problema, você tem que identificar quais são as entradas, quais são as saídas, o que você vai utilizar de variáveis locais para que não venha ter nenhum problema. Então, vou criar um cara também aqui chamado Blink. Só que antes disso eu preciso chamar essa biblioteca do Blink. Nada mais é do que algo que vai ficar pulsando. O que acontece? Quando apertar o relé térmico, eu quero que fique uma lâmpada. A lâmpada de sobrecarga ela fique pulsando, tá? Então eu vou vir aqui em Library Manager e aqui no Add Library vou selecionar esse Application Common Util. Dou OK. Automaticamente a gente pode enxergar que ela tem dentro de Signals, eu tenho a biblioteca Blink. Na biblioteca Blink eu posso habilitar ela e ela ficar pulsando de acordo com o tempo que eu colocar aqui. Beleza? Então eu vou declarar um cara chamado Blink underline 1, vai ser do tipo Blink, ponto e vírgula. Eu vou, de certa forma, declarar qual o tempo que ela vai ficar pulsando. Então eu vou chamar aqui de T Blink, vai ser do tipo time, beleza? E aí, o tempo que ela vai ficar pulsando, né? Eu quero que fique 500 milissegundos, tá? Ponto e vírgula. Pronto. Declarei todas as minhas variáveis aí, qualquer coisa você pode parar aí o vídeo para poder copiar elas. E agora vamos para nossa programação em si, tá? Então, vou puxar esse cara aqui para cima e vou começar a programar aqui em texto estruturado. Então, primeiramente eu começo declarando o que eu quero pegar. Então, eu tenho um temporizador, eu tenho o Blink, né, que eu preciso declarar. Então, eu vou puxar esses caras para mim. Então, vou clicar com o botão F2 aqui. Ele vai abrir esse Input Assistant. Então, nesse Input Assistant, eu venho aqui em Text Search e vou digitar aqui o Blink 1, que eu acabei de declarar. Dou 2 cliques aqui, ele já vem declarado para mim. Vou dar um zoom aqui, pessoal, para ficar mais fácil a nossa visualização.
vou declarar no meu temporizador. Então, F2 novamente, dentro de F2, Text Search, vou selecionar aqui o meu T1. Clico aqui, ele automaticamente vem para poder colocar as informações de um temporizador. Então, vou ter o in, vou ter o pt, o q e o et. Perfeito? Pronto. Então, o que acontece? Eu vou criar um cara aqui, no caso, o meu tempo aqui no meu T1, eu já defini aqui, que no caso é o meu T1_pt. Então, eu vou colocar ele aqui. Beleza? Eu tenho esse cara aqui, chamado T1_et, então eu vou colocar ele aqui também. Tranquilo? O meu tempo, geralmente, ele vai dar em time, em milissegundos, tá? O que acontece? Vamos supor que eu coloque 5 segundos aí, ele vai ficar aparecendo 5.000. Ou seja, eu teria que fazer uma função matemática para poder converter o tempo de time para inteiro, e depois dividir por 1000, para me dar o tempo redondinho ali, 1, 2, 3, 4, 5 segundos ali, de acordo com a minha necessidade. Então, o que eu costumo fazer? Uma função matemática para isso. Então, vou criar uma função, como? Venho aqui em Application, Add Objects, venho aqui em Poll, e vou clicar em Function. Em Function, eu vou criar um FC, underline, Converter Time. Beleza? Converter Time. E aí, o que ele vai me retornar? Um valor inteiro, beleza? E aí eu vou programar isso aqui em Ladder, que é mais tranquilo de fazer essa programação de conversão, tá? Então, vamos dar um adicionar. Ele cria, basicamente, um AFC aqui, e ele vai converter isso aqui para inteiro, tá? Então, eu tenho duas formas de se fazer esse programinha aqui. Eu posso criar uma variável do tipo tTimer, ou seja, o t, no caso, como eu estou trabalhando com uma variável chamada time, né? Então, t de time, beleza? Vou declarar no var output aqui, que ele não está declarado ainda, e já vou colocar aqui para ficar padrão. E aí eu vou chamar de eTimer, beleza? eTimer, só que aqui vai ser um var output, tá aqui, ó, var output. Dentro de var, eu vou declarar um cara chamado it1, do tipo int, ponto e vírgula. Aqui, pessoal, é do tipo int também, por causa que o meu resultado eu quero que saia em valores inteiros, tá? Então, declarei essas três variáveis aqui e vou fazer minha programação aqui para poder fazer essa conversão. Então, porque eu quero criar uma visualização que me mostra ali o tempo contando de 1 a 5 e não de 1000 a 5, tá bom? Esse é o propósito. Então, eu vou vir aqui pegar um box with enable, clico aqui com e solto ele aqui. Vou deixar essa entrada aqui como true. Vou colocar o meu tTimer aqui. E dentro do meu bloco, vou digitar aqui, ó, time, underline, to, underline, int. Ele já me dá uma prévia. Ou seja, vai converter esse tempo aqui em time em int. Então, vou pegar ele, vai converter em it1, jogo aqui. E aí, pego um bloco de divisão. Então, posso aqui, match operators, vem aqui, divisão, jogo aqui. Então, no meu bloco de divisão, vou pegar esse cara, que eu acabei de converter ele para inteiro, e dividir por 1000. Dividir por 1000. Beleza? O resultado dele eu vou jogar dentro dessa var output, que é o meu eTimer. Beleza? Então, minha função matemática está feita. Então, voltando à programação principal, que seria nesse FB, eu vou chamar esse bloco que eu acabei de criar. Então, eu venho aqui F2, Text Search, e vou criar lá FC Converter Time. Beleza? E coloco o ponto e vírgula no final. Então, o que ele vai entrar na minha var input? Ele vai entrar aqui tTimer. Quem é meu tTimer? No meu caso aqui vai ser o meu t1.et. E o que vai sair? Vai sair esse eTimer 1. Então, clica aqui, Ctrl V. Então, já vai me dar o resultado em valores inteiros aqui,
Já fiz toda a conversão, tudo bonitinho, vai estar funcionando ok, tá? Então agora vamos começar a nossa programação. Então eu vou começar pelo with. Então se eu apertar o botão liga, o que acontece? Then ele vai colocar o enable, x-enable, 2 pontos igual a true, beleza? Ponto e vírgula. E vai colocar meu estado, tá? E state igual a 10, ponto e vírgula. Faço a mesma coisa aqui, copio esse cara, Ctrl C, Ctrl V, só que aqui vai ser o X, desliga. Opa, desliga. E aqui vai ser false. Beleza? Só que aqui ele vai para um passo que eu vou definir ele como 0. Tá bom? E aí, se eu apertar o X relé térmico, então o que ele vai fazer? Ele vai desligar o meu temporizador, tem um ponto em 2 pontos igual a false, ponto e vírgula. Vai desligar o meu K1, contato de K1, então igual a false. Aqui eu vou copiar e colar, tá? Então K1 vai ser derrubado, K2, K3. Então aqui eu vou chamar de K3. Opa, aí. X, XK3. Aí. XK2. Deixa eu inverter aqui para ficar bonitinho, né? Então vamos lá. Então XK2, XK3, tudo aqui igual a false. Beleza? E aí, o meu state ele vai para o 30. Então vou criar uma máquina de estado que ele vai pular para o 30. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou colocando esses valores aqui, tá bom? Então, a minha parte dos meus 3 botões está pronta. Agora eu vou fazer a parte da minha lógica. Então eu vou chamar essa função chamada case e state of, ou seja, nada mais é do que trabalhar com máquina de estados, tá? Então na minha máquina de estados eu vou ter alguns estados que eu vou querer pontear. Então eu vou ter 2 pontos, barra, barra, vou chamar aqui de stop state, por exemplo. Vou ter meu passo 10. E no passo 10 vai ser o que? Start, K1, end, K2. O passo 20, o que ele vai fazer? Ele vai esperar, né? Wait the timer for enable K3 and disable K2. Então é um passo a passo do que eu vou estar fazendo aqui, tá, pessoal? E aí depois ele start the motor. Um passo, desculpa, vou colocar um 25 aqui, tá? 25. E no passo 30, o que ele faz? É a parte de sobrecarga. Então, overload, por exemplo. Overload, ok? E aí agora eu começo a fazer a minha programação aqui desses estados. Ou seja, se eu apertar o botão liga, ele vai pular para o estado 10, ou seja, vai startar os meus K1 e K2. Se eu apertar o botão desliga, ele vai pular para o 0. O que vai ter no 0? Basicamente ele vai fazer a mesma coisa que ele fez aqui no relé térmico. Então eu vou copiar e colar esses caras, ou seja, ele vai estar no estado basicamente inicial.
vai desligar o temporizador e todos esses caras aqui vai cair também. Beleza? Muito tranquilo. E aí eu vou utilizar um cara que eu coloquei aqui chamado de result, né? Result. Nada mais é do que colocar um texto onde eu quero informar uma dada situação. Então vou vir aqui e vou chamar com o wait for start. Wait for start. Ponto e vírgula. Beleza? E já na configuração do passo 10, eu vou colocar lá if x enable, then o que ele faz se ele tiver habilitado o x enable? Ele vai de certa forma ligar o K1, então aqui vai ser igual a true, ele vai ligar o K1, também vai ligar o K2, então coloca aqui K2, aqui vai ser igual a true, K2, vai ligar meu temporizador, então vai ligar K1 não, T1, desculpa, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar uma informação do que está acontecendo aqui, né? Então, vou até copiar esse cara aqui de cima, Ctrl C e colocar aqui dentro, Ctrl V. E aí ele vai mudar para o estado 20. E ele muda para o estado 20, beleza? No estado 20, o que ele vai fazer? Como eu liguei o temporizador, eu preciso saber se esse tempo já está correndo, né? Se ele já atingiu o tempo, porque eu estou utilizando um temporizador do tipo tom. Então, vou colocar aqui, ó, T1 ponto que then, ou seja, se deu tempo, ele ligou a minha saída, o que eu vou fazer? Vou colocar esse cara aqui, o K2 em false, K2 em false, né? Então, false, beleza. K2 em false, K3 vai entrar em cena, né? Então K3 entra para poder fazer a programação aqui, K3. Só que agora vai ser true, beleza? Entra em true. Vou copiar esse estado, né? Então só para mostrar o que está sendo feito. Aqui eu posso até copiar tudo isso daqui, né? E jogar aqui. E aí ele vai pular para o estado 25. Beleza? E aí no estado 25, o que eu vou fazer basicamente? Só vou desligar meu temporizador, tá? Porque ele já vai estar o motor já está partido, já está funcionando em triângulo. Então vou pegar aqui o meu, copiar esse cara aqui e colar aqui. Pronto. Já está padrãozinho. E aqui eu posso colocar uma notificação, né? Dessa notificação eu coloco aqui Ctrl C, Ctrl V. Started. Motor startado, né? Então é motor started. Motor startado. E na parte de overload, né? Se eu apertar o X térmico, ele pula para o 30. Então automaticamente ele vai estar monitorando esses 3 botões e identificando cada passo. Porque se eu apertar o Start, ele vai chegar e vai ficar parado no passo 25. Se eu apertar o Stop, o que acontece? Ele pula para o passo 0, aguardando o botão Start novamente. Se eu apertar o botão relé térmico, o que acontece? Ele vai pular para o 30. E o que o 30 vai ter? Vai ter um cara informando overload, né? Então, eu vou ter um cara aqui chamado overload. Beleza? E aí, ao mesmo tempo, o que eu vou querer colocar? Eu vou querer que a minha lâmpada de sobrecarga, ela receba o valor do blink. Então, blink 1.out.
beleza? Ponto e vírgula. Só que o que acontece? Vamos pensar um pouco, né? Então, o Blink ele só vai estar ativo se o meu X relé térmico estiver ativo. Ou seja, se eu apertei o relé térmico, ele vai ligar o meu Blink. E aí ele vai ficar mandando o pulso aqui no relé de sobrecarga. Então isso aí tranquilo, né? E aí o que eu faço para poder fechar? Eu coloco um if, uma condição. Se not X relé térmico, then, ou seja, se o cara soltar o botão do relé térmico, o que acontece? Esse cara aqui vem para false, para de piscar. Então, esse cara aqui vem para false. Beleza? Indo para false, ele vai pular para qual estado? O estado 0. Ou seja, acabou a sobrecarga. Tá? Então, basicamente, pessoal, nossa programação já está padrão FIFA aqui, né? Então, eu declarei o Blink, declarei a parte aqui do meu T1, do meu FC e esses carinhas aqui, que seria a parte dos botões. O botão liga, o desliga e o relé térmico. E depois eu fiz uma máquina de estados, que na minha máquina de estados eu vou ter o que? O estado Stop State, vou ter o estado 10, a qual vou partir o K1 e o K2. O estado 20, eu vou desabilitar basicamente o K2 e vou ligar o K3. E aí o motor vai estar ligado em estrela, tá? Em triângulo, desculpa. E aí se eu apertar o meu botão aqui de relé térmico, né? Ele vai pular para o estado 30. O estado 30 ele fica aqui aguardando o cara despressionar, né, tirar a sobrecarga do motor para ele poder funcionar. E aí com isso ele vai ficar pulsando aqui uma lâmpada informando que está em sobrecarga e vai mostrar aqui no meu bloquinho que ele está em sobrecarga, tá? Então pessoal, vamos fazer o seguinte, já estamos em acho que 27 minutos mais ou menos. Então essa vai ser o primeiro passo, né, que a gente está fazendo essa partida estrela triângulo, né? Então no próximo vídeo eu vou chamar esse bloco aqui no meu PLC PRG, vou configurar aqui até 3 motores e vou ensinar a partir do Array. Array é uma ferramenta bastante utilizada para você instanciar as suas variáveis. E aí a gente instancia, mostra, faz a programação, tudo bonitinho aqui dos meus blocos. E depois eu faço a parte de visualização e a gente simula tudo e deixa tudo num padrão FIFA bem legal, tá? Então eu agradeço você que assistiu até um dado momento. Peço que você acompanhe a próxima aula, que vai ser uma sequência dessa, a qual nós iremos colocar esse bloco que nós criamos dentro do PLC PRG e depois fazermos a nossa visualização. Tá ok? Então, desde já agradeço. Até mais, pessoal. Tchau.